Pois é, e os ônibus de Natal já estão nos ajudando com relação a essa questão de poluição. Mas o que você tem feito para ajudar exatamente a reduzir essa questão toda da poluição? Está aqui ao meu lado exatamente para a gente falar um pouco sobre esse assunto, como eu já disse, o otorrinolaringologista Áureo Borges. Boa tarde, doutor Áureo, prazer tê-lo aqui conosco no Jornal do Dia. Doutor Áureo, explica o seguinte, vamos começar a falar aquela coisa, vamos começar do começo. Qual é o mal que provoca o monóxido de carbono jogado na atmosfera? Que tipo de mal ele provoca quando ele entra no corpo humano? Bem, na realidade, o monóxido de carbono também é conhecido como asfixiante sistêmico. Por quê? Porque ele, ao penetrar nas narinas, ele passa para a traqueia e dirige-se aos pulmões. Em lá chegando, ele é absorvido através da difusão para o sangue. No sangue, ele é captado pela hemácia. A hemácia tem uma função, a principal função da hemácia é justamente levar o oxigênio aos tecidos do corpo, tecido ósseo, cartilaginoso, o tecido nervoso, todos os tecidos. E nessa hora, quando ele capta o monóxido de carbono fica tomando conta da hemácia e, em vez de levar o oxigênio, leva justamente o monóxido de carbono. E esse monóxido de carbono ele tem uma ligação 250 vezes mais forte com a hemácia do que o próprio oxigênio. Ou seja, na hora que ele é captado pela hemácia, ele não larga mais a hemácia. E chega nos tecidos, e em vez de a hemácia fazer alguma coisa, sai desoxigenando os tecidos. Então é um prejuízo duplo. Por quê? Porque ele nem a hemácia está oxigenando o sangue e ainda está tirando o oxigênio que estava trabalhando lá dentro. E o que acontece, por exemplo, que tipo de doença, então, a poluição do ar pode causar? Bem, a poluição do ar pode causar todas as doenças possíveis e imagináveis. Por quê? Porque ela está desoxigenando todo o nosso organismo. Ela provoca a longo prazo o envelhecimento precoce do ser humano. Por quê? Porque quando ela está desoxigenando o nosso organismo, ela desoxigena as glândulas endócrinas, desoxigena o cérebro, desoxigena todas as regiões. Por exemplo, se ela vai desoxigena o labirinto, ela provoca uma labirintite. Se ela, por exemplo, chega nas glândulas que é responsável pelo crescimento das pessoas, então também atrapalha nessa fase. E assim vai, a pele começa a dar problemas, a pessoa começa a envelhecer antes do tempo, a pele começa a ficar mais enrugada e tudo isso. Quer dizer, a poluição pode causar os estragos, é um supermercado de estragos, você escolhe o que você quiser. Exatamente. E as doenças pulmonares, aliás, do aparelho respiratório, são as mais importantes. Por quê? Porque a poluição, o monóxido de carbono está diretamente em contato com as paredes da traqueia e do pulmão. Então, foi observado em São Paulo, agora recentemente, a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço divulgou que o câncer de laringe aumentou violentamente em São Paulo em relação ao câncer de pulmão. Quer dizer, em São Paulo o índice de câncer de laringe é muito maior do que o índice nas outras cidades brasileiras. E já foi feita algum tipo de investigação, se tem alguma conexão, o fato de São Paulo realmente ser a cidade mais poluída do Brasil e essa questão de ter esse aumento do câncer de laringe? Exatamente, eles estão correlacionando justamente a poluição ambiental em São Paulo, que não é só o monóxido de carbono responsável, também o ozônio na baixa atmosfera também é muito responsável por tudo isso. Agora, doutor Áureo, a gente falou no caso sobre a poluição no ar, mas a poluição também existe na água, quer dizer, também existe vários poluentes que em contato com a água que a gente depois acaba bebendo ou tomando banho, enfim, mas aquela água está poluída. E o que acontece no caso, que tipo de doença pode também ser causada ao ser humano quando entra em contato com uma água poluída? Olha, várias doenças de pele podem ocorrer, inclusive doenças também de boca, na mucosa bucal, porque a pessoa está em contato com a água. Agora, o que eu acho mais importante com relação à poluição das águas é justamente a água, onde se produz 95% do oxigênio da Terra. Entendeu? Então, são os plânctons e as algas que produzem o oxigênio na Terra. As florestas, como a floresta amazônica, as florestas tropicais, de uma maneira geral, contribuem só com 5%. Porque o oxigênio só é produzido com a árvore em crescimento, com o vegetal em crescimento, que é justamente isso. Então, o pior problema da poluição das águas, no caso, é justamente o problema da emissão de oxigênio na atmosfera. Já existem as fontes poluentes de monóxido de carbono do ar, né? Das máquinas produzidas pelos homens, as fábricas e os automóveis de maneira geral. E ainda estão poluindo a água, que emite o oxigênio. Daqui a pouco fica difícil respirar.